Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, né? É um prazer sempre estar partilhando com vocês sobre os nossos conhecimentos. E hoje, né, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos das nossas classes gramaticais. Nós iremos estudar mais uma classe, né? Os pronomes. E na nossa aula de hoje, do nosso componente curricular Língua Portuguesa, tendo como professora de vocês Rosimeire Guedes. Hoje nós vamos trabalhar esses pronomes, né? Vocês vão compreender o uso deles, vão diferenciar pronome substantivo de pronome adjetivo, vão saber por que eles são chamados de pronomes substantivos, por que são chamados de pronomes adjetivos, vão observar o emprego desses pronomes no texto, reconhecer o processo de referenciação, que é a substituição, e entender que esse processo consciente do uso dos pronomes vai ajudar por demais na escrita dos textos de vocês. E a cada classe de palavras novas que vocês estudam, vocês vão perceber que irá ajudar mais ainda no processo de escrita, ok? Então, dando continuidade, tá certo, aos nossos estudos, nós temos aqui Tiricandá Mafalda, né? Mafalda muito conhecida. Inclusive, esses dias nós tivemos uma triste notícia, né, pessoal? Não sei se vocês acompanharam aí pelas redes sociais a morte, né, de Quino. Quino, ele foi o criador da Mafalda, né? Então, nós tivemos essa grande perda, dessa pessoa que muito contribuiu, né, para a nossa língua portuguesa, que ele foi a pessoa que criou a Mafalda. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma atividade de compreensão e eu sugiro que vocês resolvam também no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda serve. Além disso, a situação não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes, né? Então, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, nós temos aqui a linguagem mista, linguagem verbal, não verbal, e Mafalda ela se encontra em uma situação aí desconfortável para ela. E a quebra de expectativa que nós temos aqui no nosso texto, né? É no caso, essa indagação de Mafalda, né? Insistência em não trocar os dentes, não é isso? Então, vamos lá. Qual é o problema apresentado por Mafalda na tirinha? Então, Mafalda ela deixa claramente, ela diz aí não saber por que os dentes devem ser trocados se eles estão bons. Então, o problema enfrentado por ela é essa troca, né, dos dentes, que ela acredita que não deve ser trocado. E ainda fala aí, né, que a situação não está boa para estar trocando de dentes. No segundo quadrinho, nós percebemos aqui o que a questão 2 nos interpela. Mafalda substitui a palavra dente por outra, fazendo assim uma referência. Que palavra é essa? Então, dentes, né, Mafalda ela fala a palavra dente no primeiro quadrinho e no segundo ela troca essa palavra aí por outra. Por que ela faz isso? Por que a gente faz isso na escrita? Para evitar a repetição desnecessária nos textos. E para evitar a repetição, nós temos uma classe de palavras específicas, né, que são os pronomes. O próprio nome, né, etimologicamente já nos diz. O significado da palavra pronome é estar em prol do nome, no lugar do nome. Então, para que não ficasse repetitivo o termo, Mafalda fez uma referenciação, né? Ela fez referência à palavra dente, substituindo pelo pronome pessoal do caso reto ela. No caso, eles, na verdade, né? Então, ela trocou aqui a palavra dente de leite por eles, ok? A qual classe gramatical pertence a palavra que fez referência ao substantivo dente? Então, já falei aqui para vocês. No caso, o pronome pessoal do caso reto. E a partir daí a gente descobre a classe de palavras que nós vamos estudar, a função dessa palavra, por que ela existe na nossa língua portuguesa. Que ela existe, na verdade, né, para que possa fazer o processo de referenciação. O que é esse processo de referenciação? Substituir, acompanhar, ok? Dando continuidade aos nossos estudos, né, sobre o pronome, nós temos aqui a classificação e o conceito gramatical nos diz que pronomes são palavras que substituem, determinam ou acompanham os substantivos,
que são substantivos? Palavras que nomeiam seres, né, de mesma espécie ou de espécie diferente. Então, o pronome, ele substitui ou ele acompanha o substantivo, certo? E, além disso, são os pronomes, né, que vai nos indicar as pessoas do discurso, que são 3 que nós vamos estudar já já. Quais são essas pessoas do discurso? Por que que essas pessoas do discurso estão ali? Para que é que elas servem? Então, aqui, eu trouxe para vocês o conceito de quando é que eu tenho um pronome substantivo? Quando ele vai substituir o nome, o substantivo. Vejamos aqui no exemplo. Paulo comprou um livro, mas ele ainda não leu. Nós temos aqui o pronome ele, que está substituindo a palavra Paulo. No caso, ele, né, será considerado, é considerado como um pronome substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo um substantivo. E o pronome adjetivo é o que ele vai acompanhar, né, o substantivo. Então, quando eu tiver um pronome substituindo o substantivo, eu tenho um pronome substantivo. Quando eu tiver um pronome que só acompanha o substantivo, eu vou ter um pronome adjetivo, ok? Nossa casa será reformada. Veja que o pronome nossa, ele está aqui, ó, acompanhando o substantivo casa, logo, e o pronome nossa será um pronome adjetivo, ok? Temos aqui outra tirinha, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês esses textos, para que, além das interpretações, vocês possam também identificar as classes dentro deles. Nessa foto, eu devia ter a sua idade. Pode aparecer estranho, mas eu já fui um menino. E o que houve com ele? Então, no outro slide, né, que vai fazer referência a esse assunto abordado aí na tirinha. Sugestão para resolução também. Na tira, há um diálogo entre Armandinho e o pai. Qual a palavra utilizada para o pai para se referir a si mesmo? No caso, o pai, né, utilizou uma palavra para se referir a ele mesmo. Vamos lá? Nessa foto, eu devia ter a sua idade. Pode parecer estranho, mas eu já fui um menino. Então, ele utiliza o pronome pessoal do caso reto, eu, né? Então, ele utiliza aí a palavra eu, que é classificado, né, segundo as nossas classes gramaticais, como pronome, ok? Dando continuidade. Na pergunta de Armandinho, no último quadrinho, a que se refere a palavra ele? Né? Aí o processo de referenciação. Vamos lá. Então, aqui nós temos o último quadrinho, né? E o que houve com ele? Então, esse ele aqui de Armandinho, ele está fazendo referência a quem? Esse ele é quem? É o pai ou a palavra menino? Então, no caso, ele está fazendo referência ao substantivo menino. Nós temos aqui, no caso, um pronome substantivo, né? Que ele está aqui substituindo, fazendo referência, certo, ao substantivo menino, que é a função do pronome. Então, pessoal, lembrando que os pronomes, tendo essa função de substituir, de acompanhar o nome, né, ele também vai nos indicar as pessoas do discurso. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que vão designar seres, né, que vão fazer referência às pessoas. E as pessoas do discurso são 3. As pessoas, né, que vão estar envolvidas no processo de comunicação. Nós temos a primeira pessoa, eu, né, que é a pessoa que fala. Aqui no nosso slide, vocês estão vendo. Nós temos a segunda pessoa, que no caso é tu, a pessoa com quem fala, no caso tu, né, ou nós. Porque nós temos as 3 pessoas do discurso no singular e as 3 pessoas do discurso no plural. Eu, tu e ele, primeira, segunda e terceira pessoa, né, do singular. Nós, vós, eles, né, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, nós temos eu e nós, né, que faz referência à primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Tu, a pessoa com quem fala, no caso tu ou vós. No caso vós, ele é utilizado mais em expressões mais formais, ok? E ele é a pessoa de quem se fala ou o assunto tratado, tá? Então, as pessoas do discurso
né? São 3 no singular e no plural e elas são indicadas pelos pronomes, ok? Pronomes pessoais, que nós vamos ter a classificação de cada um, ok? Nós temos aqui 2 tipos de pronomes, tá certo? Os 2 primeiros que nós vamos estudar, as 2 classificações. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá certo? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que eles vão servir como sujeito, né? A função dele dentro da oração será de sujeito. E eles estão antes do verbo. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão exercer função de complemento e eles virão após o verbo acompanhado da preposição para. Por exemplo, traga esse objeto para mim. Então, no caso, mim, né, vem aí depois do verbo acompanhado da preposição. Tem alguns também que virão sem a preposição, mas lembrando que pronome pessoal do caso reto exerce função de sujeito, vem antes de verbo. Pronome pessoal do caso oblíquo exerce função de complemento, vem depois do verbo. Tanto o pronome pessoal do caso reto quanto o pronome pessoal do caso oblíquo, eles vão se referir às pessoas do discurso. Nós temos aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, que irão fazer referência às pessoas do discurso. E as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa, os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Nós temos aqui me, mim, comigo, te, ti, contigo. Nós temos os pronomes que não têm preposição e nós temos os pronomes oblíquos com a preposição, tá certo? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, só reafirmando o que eu já tinha falado para vocês sobre a função dos pronomes oblíquos e a função dos pronomes pessoais do caso reto. No caso, pronomes pessoais, os retos e o oblíquo, ok? O reto funciona como sujeito. Observem aqui o eu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas também. Lembra das conjugações verbais que nós colocamos as pessoas do discurso antes do verbo para fazer a conjugação, a flexão verbal? Então, esses elementos que a gente coloca antes do verbo, nós chamamos de pronomes. Pronomes pessoais do caso reto. E a função deles na oração, né? Eles exercem a função de sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vêm depois do verbo, tá? E eles vão exercer função de complemento. O que é complemento? A resposta que o verbo pede. Se eu disser entregue, eu vou dizer o quê? O quê? Entregue o quê? Aqui eu tenho entregue-me o presente. Quando eu digo entregue-me, né? Entregue a mim. Então, no caso, esse me aqui está fazendo, né, função de complemento. E mais uma questãozinha aqui para nós discutirmos, né, para vocês resolverem. Vou posicionar bem aqui, né, a câmera. E tem um pequeno texto falando de como surgiu a capoeira, né? Eu vou fazer a leitura das questões do texto, vocês fazem quando vocês forem resolver, tá? Pesquisadores acreditam que ela surgiu a partir de um ritual chamado Dança da Zebra. Identifica o referente do pronome ela. O referente é a palavra que foi substituída pelo pronome. Então, vocês vão lá no texto, né, e procurar a palavra que se refere ao pronome ela. Ok? A outra questão. Na passagem, que começaram a praticá-la aqui, o pronome lá substitui, considerando-se o contexto. Então, esse lá de praticá-la vai substituir quem? A capoeira, a habilidade, a prática ou a arte marcial. Então, vocês só saberão se fizerem a leitura do texto, tá certo? Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham compreendido, façam as atividades, qualquer dúvida, clica de novo. Nas outras aulas, eu trarei para vocês as outras classificações, os outros tipos de pronomes, ok? Bem como algumas atividades para que vocês possam praticar. Então, forte abraço, tá certo? Até a próxima aula e nos encontramos por aqui de novo, outro dia. Cheiro!